gravando. Tá gravando? Uhum. Bom, maravilha. Bom, primeiro gostaria de agradecer a Academia Social pelo convite, pela parceria. O Instituto de Direito Coletivo é uma organização de assessoramento e garantia de direitos. A gente entende a reunião de hoje e esse caminhar conjunto, né, como uma forma mais efetiva de garantir os direitos das entidades de assistência social aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, é o propósito do IDC. Então, eu estou, de fato, muito feliz com essa reunião de hoje e com a oportunidade desse diálogo que a gente está estabelecendo. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu fiz uma pequena apresentação, contextualização, e aí eu vou mergulhar na legislação, e aí eu gostaria de deixar vocês muito à vontade para qualquer tipo de pergunta. Eu estou aqui exatamente para isso, para esclarecer as dúvidas, enfim, para a gente falar mais verticalizado, né? Mais de forma aprofundada sobre essa questão de imunidade tributária, que eu sei que não é um tema né, que todo mundo gosta, eu em especial até gosto, mas eu sei que não é essa regra. Bom, vou colocar vocês aqui para cima e... Bom, imunidade tributária, na prática, o nosso recorte aqui é para entidades de assistência social, né? Existe imunidade tributária para entidade de saúde, para entidade de educação, para entidade religiosa. Aqui o nosso recorte é entidade de assistência social. A nossa Constituição, no artigo 150, inciso 6º, a linha C, né? Isso é só uma referência, tá? Enfim, nada específico, mas é importantíssimo que essa questão do direito à imunidade tributária esteja garantido na nossa Constituição, que é a nossa mãe de todo o ordenamento jurídico nacional, né? O nosso vértice de todo o restante do ordenamento. Então, o fato de estar previsto na nossa Constituição nos dá um respaldo muito mais sólido em relação a essa imunidade tributária para as entidades de assistência social, tá? Além da Constituição Federal, nós também temos essa proteção na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Se não tivesse a previsão específica na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, significa que as entidades de assistência não teriam essa imunidade tributária? Não. A gente só tem um áudio que está aberto, não sei se já é para perguntar. Fique à vontade, só me avisa. Então, nós temos essa previsão de imunidade na nossa Constituição e temos também a previsão de imunidade na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então, são só argumentos de reforço, tá? Bom, aí o que aconteceu, qual foi a inovação normativa que os nossos legisladores estaduais trouxeram com a Lei 9.371, de julho. Só tem um áudio aberto. Tem alguém que queira fazer? Eu acho que é o microfone eu estou vendo aqui do Sérgio. Podem me interromper no momento que vocês quiserem, tá? É só porque eu não sei se é dúvida ou se só esqueceram o áudio aberto. Só não tem problema nenhum. Bom, em julho desse ano, né, então, os nossos legisladores, legislaram, né, a 9.371, que fala expressamente sobre a proibição da cobrança de ICMS, que é um tributo de competência estadual de circulação de mercadorias e serviços, nas contas de serviços públicos de fornecimento de água, luz, telefone e gás, um leque, né, de entidades que estariam ali acolhidas por essa proibição, dentre elas as entidades beneficentes de assistência social.
Reforço, né, que essa previsão de imunidade tributária é da nossa Constituição Federal, é da nossa Constituição Estadual, e a Lei 9.371 é um reforço, apenas um reforço, sobre essa vedação, sobre essa proibição, sobre essa limitação do poder público, né, tributar as entidades de assistência social. Mas aí, especificamente sobre esse tributo, né, sobre o ICMS, eles estão esclarecendo, né, que são os serviços públicos de água, luz, telefone e gás. Tá? Então, o artigo 1º elenca, né, quem seriam essas entidades que teriam essa proteção, né, da vedação da cobrança, e aí eu destaquei aqui as entidades beneficentes de assistência social. Ah, Tatiana, são só essas que estão elencadas? Não, são todas. Todas as entidades de assistência social, exatamente por isso, por conta da Constituição Federal, por conta da Constituição Estadual e também por conta da legislação infraconstitucional 9.371, o nomear de outras entidades é meramente exemplificativo, né? Eles estão dando exemplos. Ah, também, enfim, mas todas essas entidades de assistência têm esse direito. Aí eu trago aqui o que é esse ICMS, aonde, né, trouxe duas contas, né, mas enfim, aí só lembrando que essa lei 9.371 fala expressamente de luz, gás, que aqui eu trouxe a Naturgy, mas pode ser outra, assim como Light poderia ser outra. Então, luz, gás, telefone e água, tá? Na questão da cobrança. Eu trouxe as duas aonde a entidade localiza quanto ela paga de CMS na conta de luz. Vocês podem observar essas duas setinhas que tem essa previsão. Por exemplo, tanto a conta de luz quanto a conta de gás tem uma cobrança em torno de 18%. Né? Então, aí há uma possibilidade de desconto, né, de redução das contas das entidades de assistência em torno disso. É claro que o desconto seria um pouquinho menor, porque quando você subtrai, enfim, tem uma coisa matemática que eu sinceramente não entendo, mas o tributo é em torno de 18%. E aí, o que a Lei 9.371 traz no seu artigo 4, né? O estabelecimento mencionado, os estabelecimentos, ou seja, as entidades ali previstas no artigo 1º, aquele artigo que eu né, comecei falando, deverão requerer, ou seja, é um movimento ativo. Há necessidade, segundo a legislação, não é o que a gente entende, não é o que o Instituto de Direito Coletivo entende como deveria ser assim, né? Uma vez que já há essa previsão na nossa Constituição, entretanto, né, vamos considerar que tenha que ter esse movimento ativo. Então, as entidades precisam solicitar essa imunidade, né? Junto às empresas prestadoras de serviço, aqueles 4 serviços, água, gás, luz e telefone, né? O benefício fiscal que tem direito aí, especificamente em relação ao ICMS. Após, né? Então ele coloca dois momentos, dois atos, na verdade, o ato da entidade fazer essa solicitação de forma ativa, né? E não o poder público reconhecer previamente a existência dessas entidades e aí ter o deferimento da imunidade. Então há necessidade dessa solicitação. E, além disso, né, há um outro ato, que é a internalização do convênio de ICMS com o CONFAZ. O que é o CONFAZ? O CONFAZ é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que tem como uma das funções evitar a guerra tributária entre os estados. Então, quando você disponibiliza uma imunidade, né, quando o estado quer atrair uma empresa para, enfim, ele pode eventualmente dar um período de isenção de determinado tributo para tornar mais atrativo. O CONFAZ, a responsabilidade dele é analisar se
se essa isenção do tributo está sendo utilizada de forma inadequada pelo Estado. Então, a ideia aí desse convênio entre o Estado do Rio de Janeiro e o Conselho Nacional de Política Fazendária, especificamente sobre esse benefício, né, levantado pela Lei 9.371, é só para tornar essa isenção, demonstrar, na verdade, para o CONFAZ que não é uma intenção de atrair entidades de assistência para o Estado do Rio de Janeiro ou ter algum benefício distinto de outros estados, né? Então, existem dois atos. O ato da entidade fazer essa requisição, né, desse reconhecimento da vedação da cobrança do ICMS nos quatro serviços, luz, gás, telefone e água, e também o poder público estabelecer esse convênio com a Cefaz. Pois bem, qual que é a questão, né? Então, nós temos hoje, no nosso ponto de vista, da Constituição de 88, mas temos hoje com a lei, né, agora de 2021, especificamente sobre o ICMS, a possibilidade de redução significativa das contas, né, uma vez que a tributação do ICMS costuma ser uma tributação bastante pesada, né? Então, praticamente falando, a entidade passa a ter, né, uma redução do seu custo e, consequentemente, pode direcionar os seus recursos para a sua atividade fim, enfim, para melhorar o que quiser fazer, né, com a economia que estaria fazendo com essas contas, né? Então, nós temos uma questão prática de redução da conta, redução do custo, né, dessas entidades no quesito, nos seus gastos, né, de consumo de luz, gás, telefone e água, né? E, né, precisamos que o poder público estabeleça esse convênio, né, que a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro estabeleça esse convênio com a CONFAZ, porque é uma condição estabelecida no normativo, né, e é extremamente importante que isso se torne uma prioridade, né, para a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, né? O Estado tem uma série de obrigações, dentre elas essa obrigação de convênio. Então, é importante que a gente atue enquanto conjunto, né? Enquanto entidades que têm esse direito, né, de usufruir essa isenção de ICMS. É importante que a gente atue junto ao Estado para que ele priorize, né, a tramitação desse convênio, abra processo administrativo para isso, enfim, né, faça lá o trâmite necessário para esse convênio com a CONFAZ. E, além disso, há necessidade também que as entidades solicitem esse reconhecimento da isenção do ICMS para esses três serviços públicos, né? Água, luz, telefone e gás. Então, essas são as três questões que a gente identifica, né? Os próximos passos. Primeiro, identificar se as entidades, né, individualmente, se essas entidades elas já possuem essa imunidade. Se possuírem, claro que não há necessidade dessa solicitação, mas se não possuírem, haverá necessidade dessa solicitação. O Instituto de Direito Coletivo entende, né, que uma vez mapeadas entidades de assistência que ainda não usufruem dessa imunidade de ICMS, e aí, num segundo momento, existe né, aí não é só ICMS, aí é IPTU, enfim, existem outros tributos também, mas nesse primeiro momento a gente está falando de ICMS, que essa solicitação, quando ela é feita de forma individual, existe uma baixa priorização pelo poder público.
Quando a gente faz essa solicitação de forma coletiva, a gente tem um impacto e uma velocidade de atendimento muito maior, né? Então, a ideia é fazer essa solicitação em bloco, né? Para mostrar volume, para mostrar importância, para mostrar urgência, em relação à imunidade do ICMS, e além dessa requisição, lembrando, né, que são 2 atos necessários, além da requisição das entidades, também junto ao poder público, junto à Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, que formalize, né, que cumpra as obrigações que são previstas na legislação para o estabelecimento ali do convênio com o CONFAZ. Bom, deixo aqui os meus contatos, enfim, e me coloco aqui à disposição. Eu não sei se eu parei de compartilhar minha tela. Parei? Perfeito. E me coloco à disposição para esclarecimentos. Então, só recapitulando, próximos passos, né? A entidade ela precisa observar a sua conta de luz, sua conta de água, sua conta de telefone e sua conta de gás, né? Olha, eu pago ICMS. Então, primeira coisa, eu sou entidade de assistência social e pago ICMS. Uma vez identificado que a entidade não usufrui desse direito constitucionalmente previsto de imunidade tributária, a gente não está pedindo favor, né? Isso é um direito que está previsto na nossa Constituição, né? Então, não é passando pires, não é obrigar, não, já está garantido, né? Com a nossa Constituição garante, agora a legislação a 9.371, se eu não me engano de cabeça, previu especificamente sobre ICMS, mas isso é um reflexo do que já está na nossa Constituição. Então, entidade, se ainda não está usufruindo desse direito, então, ok, não está usufruindo. O que precisa fazer? Entrar em contato com a Capemisa Social e com o Instituto de Direito Coletivo, que nós queremos atuar com o conjunto, porque o conjunto vai aumentar, enfim, né, quando a gente atua em rede, né, quando a gente atua em conjunto, a gente torna mais rápido, a gente prioriza o tema, enfim, a gente consegue responder. Se houver resistência das concessionárias, resistir só com uma solicitação é uma coisa, resistir com um volume de solicitações demonstrando o direito é outra história, né? Então, o que a gente quer ser o deferimento, né? Ser usufruir desse direito, né? De ter uma conta mais barata, porque quando você retira um tributo tão significativo quanto esse, você tem redução de conta você vai consumir a mesma coisa e vai pagar menos, né? É isso que vai acontecer, ou seja, vai sobrar mais recurso para a entidade usar com o que ela quiser. Você prioriza e você também, a partir do momento que se houver, né, resistência dessas concessionárias de serviço público, por algum motivo, a gente também vai responder, né, vai responder, analisar o que está sendo apresentado pela concessionária, justificativas e recorrer, né? E recorrer em conjunto, ou seja, é o coletivo de entidade de assistência social do Estado do Rio de Janeiro que está solicitando essa possibilidade de usufruir esse direito de imunidade tributária. Então, para isso, a entidade precisa... Então, passos, né? A entidade precisa verificar. Já usufrui ou não dessa imunidade? Se não usufrui, precisa ter parceria, né, com o Instituto de Direito Coletivo, porque é o IDC que fará esse encaminhamento desse conjunto. O IDC é uma entidade de assessoramento e garantia de direitos, então todo o assessoramento e garantia de direitos para as entidades de assistência social é inteiramente gratuito, hoje e sempre, né? Então, Tiana, vocês vão cobrar na frente. Não, né? Então, todo esse monitoramento, todo essa... enfim, o recurso, se for necessário, tudo o que estiver
dentro, né, da atividade de assessoramento e garantia de direitos para a entidade de assistência social é inteiramente gratuito. Então, estabelecer a parceria com o Instituto de Direito Coletivo, encaminhar a documentação. Qual a documentação que é? Né? As contas, né, que demonstrem que existe a cobrança de ICMS, porque isso a gente precisa demonstrar que há essa cobrança. Uma procuração, que é uma procuração que eu vou compartilhar com vocês a tela também, é uma procuração específica, também foi solicitado para a gente também que fosse uma procuração específica, não existe problema nenhum. Se houver a necessidade de um outro ato que não esteja dentro dessa procuração, nós entraremos em contato novamente, faremos um novo... enfim, né, explicaremos o porquê seria necessário fazer um complemento da procuração, também não tem problema nenhum. Para o que a gente precisa hoje, né, eu vou compartilhar com vocês o que... e explicar, né, especificamente a procuração com vocês. Só baixar aqui, só um segundinho, só peço um segundinho. Se eu estiver falando rápido demais também, por favor, me interrompam. Estou aqui para esclarecer todas as dúvidas. Só um segundinho que eu estou baixando. Sobre a questão de solicitar. A Alessandra tá bem ótimo. Muito baixo. Deixa eu ver se eu não tenho melhorou. Melhorou? Melhorou. Assim, mas vamos. Estou me esforçando. Não, e agora? Estou mais perto. Melhorou? Vamos nessa. Então, sobre a questão da solicitação, teriam que fazer várias coisas, porque são empresas diferentes, né? São serviços diferentes. Ou uma única solicitação para poder pedir essa isenção de gás, luz, água. Uma única para todas as empresas, ou teria que fazer uma para cada empresa? Eu não... Está muito abafado, está muito difícil mesmo entender, mas vamos ver só se eu entendi os trechos que eu consegui entender. A solicitação será a mesma para todas as concessionárias de serviço público ou será individualizada por concessionária? Será individualizada porque por exemplo, a Light já ofereceu resistência em relação à imunidade tributária, porque eles têm uma tese em relação a isso. Então, a gente, na manifestação com elas, a gente já vai argumentar o porquê essa tese não precisa, né, não deve continuar, esse entendimento que eles estão tendo. Em relação à SEDAI, por exemplo, a SEDAI, pelo que a gente levantou, ela não cobra ICMS. Então, já não precisaria pedir imunidade para ela, porque ela já não cobra. Enfim, então, cada concessionária vai ter a sua especificidade, né? A sua singularidade no pedido. Telefonia, né? Nós temos muitas, né, empresas de telefonia, aí a gente precisa analisar né, se houver resistência, enfim, qual que é o argumento daquela, da Oi, da TIM, né, enfim, da Telemar, Telerge, porque eu sou velha, enfim, nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo. Outra questão, é um processo muito longo? É um processo muito longo? Foi essa a pergunta? Pois ainda não sabemos. A solicitação, não. Né? O que está demorando um pouco mais é porque a nossa intenção essa primeira solicitação ela ter volume de entidades em conjunto, né? Porque para a gente mostrar a importância que é essa pauta para as entidades de assistência social. Feita essa primeira, né, esse primeiro contato com os órgãos de poder, né, com as concessionárias, o tempo de resposta de cada concessionária de serviço público. Elas têm, por obrigação, em tese, 30 dias para responder.
Então, a gente tem uma potencialidade aí de resposta, em tese, rápida. Só que a gente ainda não sabe se vão cumprir enfim, né, se vão cumprir prazo, mas de qualquer forma a gente vai isso será acompanhado muito de perto. Essa é a parte da requisição dessa documentação. A outra parte é junto ao poder público para que o poder público faça o convênio. Só lembrando, né, que são duas ações que são necessárias, faça o convênio com o Confaz. Nessa parte do convênio com a Confaz, talvez seja o que demore mais. Ou seja, provavelmente, em relação a tempo, com as concessionárias de serviço público será mais rápido, porque tem a questão do prazo, eles respondem pelo CDC, enfim, tem mecanismos já existentes para que eles sejam mais rápidos. Com o poder público, no quesito convênio com o Confaz, é que potencialmente seja um pouco mais demorado. Mas é assim, por exemplo, nesse processo, acabou o processo, vai ter a isenção. Eles vão dar retroativo do tempo, desde o início do processo até a finalização do processo? Não entendi. Desde o início do processo até o final do processo, vai continuar cobrando, correto? Isso. E aí, sendo deferido, eles vão dar o desconto do que foi cobrado. Sim. Sim. No nosso entender, nunca deveria ter sido cobrado, né? Mas isso é uma coisa, é o que está garantido na nossa Constituição. Mas, certamente, a partir do momento que a gente entrar com o pedido, iniciou o processo administrativo solicitando a isenção. Até o deferimento, esse desconto que é feito do ICMS, ele é retroativo à data da entrada. Demorou 5 meses, Tatiana. Sim, aí ele vai somar tudo que cobrou nesses 5 meses e terá que dar como desconto na conta subsequente. E aí eles que se virem para recuperar esse recurso junto à Fazenda. Aí não é problema da entidade. Tatiana, seria também legal você explicar aqui para as instituições presentes como elas poderiam, se elas não quiserem fazer no coletivo, como seria por conta própria, entendeu? Como elas poderiam dar esse passo por conta própria, caso não quiserem fazer no coletivo. Eu não entendi nada. Tá me ouvindo? Melhorou? Consideravelmente melhor. Então, eu falei que, assim, de explicar para as instituições presentes, que, assim, se elas não quiserem fazer no coletivo, claro que tendo esse início coletivamente seria bem melhor, porque ia ser um boom, né? Mas, caso elas não queiram fazer no coletivo, como é que esse procedimento elas darem esse passo, se elas não quiserem fazer assim? Perfeito. Se não quiserem, aí juntar a documentação no mínimo com 3 meses que houve a cobrança para demonstrar, né, que está sendo cobrado, e fazer uma requisição administrativa solicitando a imunidade tributária. Aí vai citar a lei, né? Assim, eu vou disponibilizar essa apresentação para pegar a lei. Fica completamente à vontade, fiquem mesmo, podem utilizar, podem citar, fiquem à vontade. Então, solicitando a imunidade conforme lei tal, aí sugiro citar também a Constituição Federal, né, que é a nossa lei máxima, enfim, né, de forma imediata, data, assina com o representante da empresa. Né? Você vai dar entrada, então, nessa solicitação, ou seja, vai fazer aquele primeiro ato, que é requerer.
após isso, a concessionária tem duas coisas que ela pode fazer: deferir ou indeferir. Quer dizer, ela pode também não responder nada também, né? Que não deixa de ser uma resposta, aí tem que instá-la a responder que ela não pode fazer isso. Concessionária de serviço público não pode simplesmente não dar nenhum retorno. Não pode. Ela faz, mas não pode. Mas então, de forma pode deferir ou indeferir. Se deferir, na conta seguinte, já não vai ter mais a cobrança. Se indeferir, aí tem que recorrer, né? Porque, assim, é um direito claro, né? Uma garantia já prevista, mas, né, de fato, pode deferir ou indeferir, ainda que o indeferimento a gente entenda como ilegal, como inconstitucional, inclusive. Nessa legislação, as instituições teriam algum tipo de documento específico para provar de ser fins educativos? Por exemplo, tem alguns lugares que pede o SEBAS, ou pede a certificação do Conselho Municipal, algo que tenha específico para provar que ela é uma entidade sem fins lucrativos? Precisa demonstrar que é a entidade de assistência social. Então, aí os documentos hábeis para essa prova, né? A inscrição, o SEBAS. Não precisa ter SEBAS para fazer a solicitação, mas ter a inscrição no Conselho Municipal de Assistência, sim, né? Porque o que precisa ser demonstrado? Que a entidade ela se habilita na previsão, né, na adequação que a lei estabeleceu. Então, se a lei estabeleceu, olha, as entidades beneficentes de assistência social têm direito. Então, o que a entidade vai ter que fazer? Olha, eu sou entidade de assistência social e eu estou sendo cobrado. É isso. Por isso que mostra as 3 contas de luz, telefone, né? Por isso que mostra, porque fala, olha, não é esporádico, não me cobrou esse mês, eu estou reclamando. Vocês já estão me cobrando, né? Então, por isso que a gente faz esse período, né, de 3 meses. E eu sou a entidade que está enquadrada aqui na legislação. Se eu sou isso, você precisa reconhecer e não cobrar. Mas reforço, enquanto imposição, enquanto garantia de direitos, é muito melhor fazer de forma coletiva. Significa que só coletivamente pode fazer? Não, não. Individualmente, todas as entidades podem. Mas, se a gente fizer junto, é mais rápido, mostra a importância do setor. Enfim, e também a entidade não fica ali individualmente tendo que avaliar se houver uma recusa, por exemplo, a entidade que foi individual, ela vai ter que responder individualmente também. E por outro lado, a recusa para o coletivo é uma padronização de análise também, né? Eles não vão poder negar pingado, defere para um e não defere para outro, né? Isenta um e não isenta outro. Não existe isso. Porque a legislação não é para isso, né? A legislação é todo mundo, não só aquelas que estão exemplificadas na legislação, que se enquadrem enquanto entidade de assistência social tem direito. E é isso que a gente tem que buscar. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com a procuração. Bom, então a entidade, ela quer que eu aumente um pouquinho mais ou está dando para ver? Posso aumentar? Eu acho que melhor um pouquinho mais. Isso. Mais um pouquinho? Tá bom. Então, outorga procuração de pessoa jurídica, porque é a entidade de assistência social. Uma coisa importante também. A conta, né, seja de gás, luz, telefone ou água, precisa estar no nome da entidade. Não pode estar no nome pessoa física, claro, né? Se tiver em nome de pessoa física, tem que fazer a mudança
para a pessoa jurídica, porque quem tem o direito a essa imunidade é a pessoa jurídica de assistência social, tá? Então, outorgante, a entidade de assistência social, está outorgando, ou seja, transmitindo o direito de falar em nome de, né, Instituto de Direito Coletivo, que é a organização de assessoramento e garantia de direitos, para o Instituto, por sermos entidade de assessoramento. E aí, em nome do Instituto, sou eu, né, que sou eu que respondo enquanto presidente e advogada, então tá dando direitos ao Instituto e sou eu que vou atuar. Poderes, né? Então, advogado regularmente, blá, blá, blá. Procurador, conflito específico, representá-la junto aos poderes. Aqui eu posso até botar só o estadual, porque nesse primeiro momento vai ser só o estadual, né? Estadual e concessionárias, porque, lembrando, né, o poder público do Estado precisa estabelecer o convênio com a Confaz e as concessionárias de serviço público precisam dar a imunidade. São 2 atos. Então, representá-lo junto ao poder público do Estado e as concessionárias de serviço público de água, luz, gás e telefone. Poderes, isso aqui é uma expressão em latim, mas significa que a tradicional é judicia extra judicia, que é dentro do judiciário e fora do judiciário. Aqui essa cláusula é só para fora do judiciário, ou seja, só para o pedido administrativo. Essa procuração não é para ingressar com ação judicial, é só para tramitar administrativamente. Isso que significa a cláusula extrajudicia, ou seja, fora do judiciário, para representação administrativa com a finalidade de buscar a garantia de direito à imunidade / isenção. Aqui eu coloquei as 2 formas, porque a Constituição garante imunidade, mas a legislação fala em isenção. Existe diferença de conceito jurídico, mas não, né, não vamos entrar nesse pormenor com a concessionária e muito menos com o poder público. Mas, enfim, imunidade e isenção tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, ICMS, ou seja, é uma procuração específica para o ICMS. Num segundo momento, quando formos falar sobre IPTU, terá que ser uma outra procuração específica, tá? Do Estado do Rio de Janeiro, e aí os poderes necessários para fazer o exercício da procuração, que é propor a petição, negociar, enfim, concordar, contestar, recorrer, desistir de atos, protocolar petições de qualquer natureza, todas vinculadas necessariamente à representação administrativa, tá? Especificamente sobre ICMS. Fornecer, impugnar qualquer meio de prova, representar sozinho em qualquer ato administrativo referente ao ICMS. Praticando, enfim, todos os demais atos que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento desse mandato, sendo cabível subestabelecimento com reserva de poderes. O que significa subestabelecimento com reserva de poderes? Essa previsão aqui advogados que eu, Tatiana, que sou advogada, estou recebendo essa procuração de vocês, eu posso subestabelecer, ou seja, fazer um termo de subestabelecimento para outro advogado dentro do IDC que faça, enfim, que vá ao cartório, né? Porque senão, se não houvesse essa possibilidade, tudo ir ao cartório, dessa tramitação teria que ser obrigatoriamente feita exclusivamente por mim, que não vai acontecer, claro, né? O IDC possui advogado, possui estagiário em direito, enfim, para fazer esses atos subestabelecidos, ou seja, é um ato específico meu, né, para que se faça essas questões administrativas nos locais, né? Responsabilizando quem subestabelecer, no caso sou eu, por todos os atos praticados no cumprimento desse instrumento. Ou seja, ainda que eu estabeleça para terceiros, sou eu, Tatiana, responsável por todos esses atos. Data, enfim.
Deixa eu salvar que eu fiz uma alteração. Então, é uma procuração da pessoa jurídica de entidade de assistência social para fim exclusivo de ICMS, para esse trâmite exclusivo de ICMS, apenas na questão administrativa, não é uma procuração para propor ação judicial e exclusivo para ICMS. Já percebemos que haverá necessidade, num segundo momento, para outros tributos, uma vez que isso é direito lá previsto na Constituição. Mas, quando isso acontecer, a gente fará uma procuração específica com essa finalidade, caso seja do interesse da entidade. Tem uma pergunta aqui. Por favor. Eu aproveitei aqui para dar uma olhada na nossa inscrição municipal, né? Aí estava vendo que a Casa de Fabiano está escrita como associação beneficente. Esse tipo de inscrição, associação beneficente, está enquadrada nesse negócio? A associação beneficente, a Casa Fabiano, ele tem inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social? Acho que não. Nós temos o cadastro do CNPJ como atividade de associação de defesa de direitos sociais e no alvará da casa está como associação beneficente. Perfeito, perfeito. Existem duas formas que as entidades de assistência elas podem ter: associação e fundação, né? As entidades beneficentes geralmente têm essas duas formas jurídicas de se compor. Mas a associação pode ser de assistência, pode ser associação de saúde, pode ser uma série de outras atividades, né? Outros objetivos dessa própria associação. No caso, se vocês não tiverem inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, no caso de vocês, a gente vai ter que ter um esforço um pouco maior para demonstrar que a Casa Fabiano é uma entidade de assistência social. Se já tivesse a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, era só demonstrar que já estavam qualificadas enquanto entidade de assistência social. Se não tiver, e aí a gente recomenda que tenha, tá? É muito importante que as entidades de assistência social estejam inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, porque existe a política, né? Existe a Política Nacional de Assistência, que ela enfim, descentralizada, cabe ao município, né, a execução da política de assistência social. Mas isso é uma coisa. A outra significa que vocês não podem usufruir? Não. Só significa que a gente vai ter que ter um esforço um pouco maior, argumentativo, para demonstrar que vocês são entidade de assistência. Grato. Mais alguma pergunta? Vai ser disponibilizado para as entidades essa relação dos documentos? Sim, tudo. O próximo passo é assinar, né, a parceria conosco, como entidade de assessoramento. Assim que estiver assinada, a gente encaminha o e-mail com a relação de documentos, com essa procuração para ser assinada. E aí eu gostaria de combinar com vocês um prazo, porque o ideal é que a gente entre enquanto conjunto, tá? Não significa que a gente não possa fazer. A gente pode entrar em conjunto num primeiro momento, 15 entidades, né, que a gente já tem a documentação. Vamos ingressar. Se outras entidades quiserem, significa que não vão poder ter o auxílio do IDC? Não. A gente vai continuar auxiliando e vai ingressar junto, enfim, auxiliar nesse trâmite, tudo normal. Só que o ideal é que, nesse primeiro momento, a gente tenha um volume maior para startar mesmo, para sair da inércia.
Então, aí o que eu vou combinar com vocês é estabelecer um prazo para que a gente aguarde o envio dessa documentação de todas as entidades que tenham interesse, né, ingressar nesse primeiro momento. E isso. E quando é que você pretende encaminhar esse e-mail para as entidades? Tem ideia? Hoje. Ótimo. É só receber o e-mail de vocês que eu já encaminho a ficha, recebendo a ficha já encaminho a relação de documentos. É isso, assim, é o quanto antes, né? Na verdade é isso. Vamos parar de pagar assim, vocês já têm esse direito, né? Vamos usufruir esse direito, pelo amor de Deus. A nossa sociedade ela já tem o SEBA, já tem o Conselho Municipal de Assistência Social também. Acho que já é meio caminho andado. Sim, sim. Mas Casa Fabiano, não se preocupe, que não tem problema. Se não tiver, não tem problema. Só a gente vai ter que argumentar um pouco mais. E depois, vamos conversar para fazer o trâmite da inscrição. Então, é só esse documento de vocês que a gente manda. Não... Tatiana, seria legal também deixar claro aqui para as instituições que, ao fazer parceria com o Instituto de Direito Coletivo, elas podem ficar à vontade para ter outros tipos de assessoramento, né? Vocês estão disponíveis para ter outros tipos de assessoramento, não só específicos de ICMS, mas também outros tipos de assessoramento. Porque a instituição da Tatiana é igual a da Capemisa, uma instituição de assessoramento do presidente de direito. Então, essa instituição pode ficar à vontade de mandar demanda, de tirar dúvidas, para o que precisar referente à legislação. Não somente só essa, entendeu? De assistência, de qualquer outro tipo de dúvida que vocês tenham. Exatamente, exatamente. Inclusive, muito obrigada pela propaganda. Exatamente. Essa parceria não é só parceria com o ICMS, é para a necessidade das entidades de assistência. Vocês são o nosso motivo de existir. Então, é isso. A atuação do IDC é para que vocês, na ponta, exerçam de forma mais eficiente, mais efetiva a atuação de vocês. Então, assim, vocês só estão dando, né, assim, justificando o motivo da nossa existência. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Ale, você tem o e-mail de todo mundo? Então, eu vou pedir para que as pessoas, as que estão presentes, coloquem o e-mail, porque nós mandamos tantos convites que eu não vou saber identificar. Algumas aqui já identifico porque são parceiras, mas outras não. Então, seria interessante se as pessoas colocassem um e-mail no chat, para a gente poder pegar e mandar e-mail da outra para todo mundo. Perfeito. Então, só reforçando, se vocês puderem colocar no chat o e-mail de vocês, eu vou colocar aqui o meu e-mail também, para a gente já trocar. Caso vocês não recebam nenhum e-mail meu hoje, podem me cobrar, porque ele será encaminhado hoje. Encaminhem, coloquem no chat o e-mail de vocês, eu já vou fazer o envio do formulário, né, hoje, e aí fico aguardando o retorno do formulário assinado e aí a gente encaminha a relação de documentos. E reitero, né? Vocês também conhecem outras entidades de assistência, é um direito de todas as entidades de assistência. Se vocês quiserem ampliar, né, para outras entidades, que elas
queiram, né, enfim, fazer parte desse primeiro movimento. Não está fechado para nenhuma, só precisa ser Estado do Rio de Janeiro, precisa atuar no Estado. Não precisa ser na capital, pode ser onde ela estiver, desde que seja no Estado do Rio de Janeiro. Se conhecer alguma entidade que paga essas 4 contas com ICMS, ou, às vezes a gente nem sabe, né? Mas você fala, olha, existe essa possibilidade, entre em contato. A Alessandra vai disponibilizar esse vídeo, se quiser mandar o link também. Olha, tem uma advogada lá de um tal de Instituto de Direito Coletivo, ouve aí. Enfim, pode fazer, pode fazer. Todas as entidades de assistência social têm esse direito. Então, se conhecer. E o que isso vai acontecer? Vai ter mais dinheiro, a entidade vai ter mais dinheiro para investir em outras coisas. É um direito. Então, eu tenho mais alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Eu acho que tem isso, né, pessoal? De repente, até posteriormente, se surgir alguma questão, podem entrar em contato com a gente, entrar em contato com o DC, para tirar alguma dúvida. Esse vídeo, as pessoas que colocaram no e-mail aqui no chat vão mandar o vídeo da gravação. Aí também já fica lá com os e-mails gravados aqui, né? Para todo mundo. E se quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Tá abafado. Aí. Acho que o problema é você, não é possível. Esse é o telefone. Eu vou disponibilizar também a gravação no nosso Instagram. Deixar lá o link para as pessoas que não puderam assistir. Podem assistir depois, vai ficar lá o link se quiserem assistir. Vou colocar meu telefone aqui no chat. Mas o WhatsApp, tá? Porque eu sou daquela geração que não atende telefone. Então, podemos encerrar? Tem mais alguma questão? Gostaria de falar alguma coisa, Cristiana? Não sei, na hora eu também. Bom, gostaria de agradecer o tempo de vocês, agradecer muito a Capemisa Social, na pessoa da Alessandra, da Letícia. Para a gente é uma grande alegria poder atuar, né, para essa garantia de direitos. A gente entende que esse somatório de esforços, né, de entidades, de expertise de entidades, isso possibilita um melhor atendimento, né, da população na área de assistência social. Então, de fato, a gente está muito feliz em poder contribuir com isso. E coloco o Instituto de Direito Coletivo à disposição da entidade de vocês. O ICMS é uma das nossas atuações, mas a gente tem outras frentes. Nesse ano, a gente está na frente de fraldas geriátricas e pessoas com deficiência adultas, né, para efetividade da política pública de fornecimento de fraldas. Ano que vem, a gente está já mapeando outras questões, né, enfim, que iremos trabalhar. Então, é isso.
o IDC está à disposição, com certeza. Tatiana, em nome de toda a equipe da Capemia Social, da nossa presidente Alessio, eu agradeço muito a sua parceria, agradeço por ter esse percurso formativo, agradeço a participação das entidades presentes, também nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento, a Capemia já está disponível caso vocês tiverem algum contato, referente também a outras questões, não só essa questão desse percurso formativo. Temos esse planejamento de fazer mais percursos formativos, porque a nossa ideia é mesmo fazer esse fortalecimento da rede, para que as instituições elas se unam. Continuam me ouvindo? Para que as instituições possam se unir. E aí, nesse processo, a gente conseguir, de fato, executar a política, executar todos os direitos que as instituições educativas possuem. Então, assim, agradeço a participação de todos. Muito obrigada. Tchau, Muito obrigada. Obrigado, uma boa tarde para todos. Boa tarde. Tchau, tchau.